Olá, muito boa tarde, eu sou o jornalista Albano Gado. Estamos aqui no estúdio SZ Working na Andradas 860, onde nós gravamos todas as entrevistas, bate-papos com todas as personalidades da política, esporte, entretenimento, que aqui nós recebemos no Porto Alegre Oficial. Hoje estamos aqui com o Eduardo Flores, ele é coordenador do projeto Valentes de Davi. Boa tarde, Eduardo. Opa, boa tarde a todos. Eduardo, vamos começar falando um pouquinho sobre o projeto, né? Como é que surgiu o projeto Valentes de Davi e quais foram os teus maiores desafios enfrentados desde o início, até tu te tornar uma referência para tantas famílias, crianças e também animais em situação de vulnerabilidade. O projeto Valente Davi eu criei há 11 anos atrás, exatamente 11 anos e 4 meses. 4 meses após eu sair das ruas, eu era um morador de rua aqui em Porto Alegre, bastante conhecido. Andava sempre sujo, de pés descalços, sempre sujo de fezes, de urina. Então eu tinha bastante conhecido entre os moradores de rua. Até que uma família me resgatou, me deu a oportunidade de recomeçar. 4 meses depois de sair das ruas, eu criei o projeto Valente Davi justamente para ajudar os meus amigos que ainda estavam na praça onde eu morava. Eduardo, como você falou agora, você já viveu em situação de rua, né? Acabou passando fome. Como é que essa experiência transformou sua vida e influenciou a criação do projeto Valentes de Davi? Porque na rua eu vivi as piores experiências que o ser humano pode viver e sentir, né? Fome, frio, rejeição, humilhações. 99% do que eu comia era o que eu encontrava literalmente na lata do lixo. E aquilo foi me corroendo e me machucando por dentro, né? O meu coração. Então, quando eu tive a oportunidade de sair das ruas, eu pensei, caramba, eu não posso apenas ser mais uma pessoa na sociedade. Eu preciso fazer por alguém aquilo que fizeram por mim. E até hoje o projeto tem resgatado pessoas em situação de rua. Com o que nós tiramos hoje de manhã, foram 1.169 pessoas já resgatadas através das ações do projeto. Eduardo, quais foram e quais são, né, as principais atividades realizadas atualmente pelo projeto Valentes de Davi e quantas pessoas e animais são beneficiados pelo trabalho? O projeto Valente Davi foi criado para resgatar pessoas em situação de rua. Mas um dia, debaixo do viaduto da Conceição, eu estava atendendo aquela fila enorme de moradores de rua e veio no meu coração um sentimento muito forte. Cara, se eu não for para as vilas de Porto Alegre hoje cuidar das crianças, amanhã essa fila vai estar maior. Ou seja, se eu não cuidar das crianças hoje, amanhã serão mais moradores de rua. E eu passei a ingressar nas comunidades carentes para atender as crianças, para evitar que elas se tornassem usuárias de drogas, de álcool e moradoras em situação de rua. E o que acontece quando uma pessoa decide ajudar o projeto Valentes de Davi? Quais são as maiores necessidades nesse momento, Eduardo? A pessoa geralmente acompanha ali no nosso Instagram e vê que o trabalho que é feito diariamente, né, de resgate de pessoas em situação de rua, resgate de animais em maus tratos e principalmente o trabalho que é feito diariamente com 61 crianças. Alimentação, almoço, café da tarde, jiu-jitsu, futebol, reforço escolar. A pessoa entra em contato conosco pelo WhatsApp ou pelo direct no Instagram e eu convido principalmente a ir pessoalmente ver e a pessoa vê com os próprios olhos e decide no seu coração como ajudar. Lembrando, né, que o seu pouco pode ser o tudo de alguém. Eduardo, próximo ao Natal teve um vídeo que viralizou muito do menino Davi, né? Eu queria que tu explicasse para os nossos seguidores como é que aconteceu aquele encontro marcante e como é que está hoje o menino Davi. Eu, minha esposa e minha filha mais velha, havíamos ido para o Humaitá, onde atendemos algumas crianças, levar alguns brinquedos, visitar algumas famílias. Na volta, já era 19h15, nós estamos andando pela Vila Farrapos e a minha esposa viu aquele menino, uma criança, puxando um carrinho de papeleiro, né? Nós paramos imediatamente e ali nós conhecemos o Davi. E ali foi um amor à primeira vista para aquela criança, uma criança simples, com um olhar cheio de ternura, precisando de amor, carinho, atenção. E a gente descobriu que ele estava naquele horário, enquanto a maioria das famílias estava já preparando a ceia de Natal, ele estava pelas ruas de Porto Alegre, buscando papelão, buscando garrafa, latinha, para poder ter uma ceia de Natal. Assim nós conhecemos ele. E essa coincidência, Eduardo, de ele se chamar Davi? Foi muito lindo isso, né? Porque nós temos o projeto Valente Davi, o meu filho de 9 meses se chama Davi, e um presente que Deus nos deu no Natal foi conhecer também o Davi, da Vila dos Papeleiros.
E hoje ele tem algum atendimento de vocês? Ele passa por alguma necessidade? Ele conseguiu dar algum encaminhamento? Depois do vídeo, o pessoal do Grêmio chamou o Davi para conhecer a arena, assistir os jogos e deu para o Davi uma bolsa na escolinha do Grêmio. Agora há pouco, antes dessa entrevista aqui, eu estava com ele, levei ele no treino, acompanhei o treino, levei ele para almoçar. E a gente acompanha quase que diariamente a vida e a rotina do Davi, que mora numa comunidade bastante carente, que tem várias situações lá de segurança pública, situações sociais. E o próprio Davi mora numa situação com os pais e que passa muita necessidade, né? Eduardo, nós estávamos conversando aqui nos bastidores referente às dificuldades de conseguir tirar as pessoas da rua, né? Qual é a tua opinião sobre isso e quais dificuldades que tu passa para conseguir que eles abandonem as ruas? Nós, como eu já disse, né, o Projeto Valente Davi foi criado para atender pessoas em situação de rua. Mas nós, do Projeto Valente Davi, não somos contra quem leva marmita ou quem leva cobertores. Porém, nós priorizamos tirar as pessoas de lá. Porque sempre que eu chego de manhã debaixo do viaduto, tem um cara ali com 4, 5 marmitas que ele nem conseguiu comer. Todo dia tem muita gente dando marmita. Mas o que falta muitas vezes é a oportunidade das pessoas saírem das ruas, saírem de debaixo do viaduto. De lá já tirei pessoas que eu fiz o casamento delas, sou padrinho dos filhos. Então vale a pena priorizar tirar as pessoas de lá. E tu tens consciência de como é que está o trabalho hoje dos governos estadual, municipal e nacional com relação a essa questão de apoio a essas pessoas de rua ou de retirada deles da rua? Muito aquém do que deveria, né? Porto Alegre, por exemplo, nós temos 8 mil, em média 8 mil moradores de rua, moradores em situação de rua que estão pulverizados pelos bairros da cidade para apenas 500 ou 600 vagas no máximo em abrigos e albergues. Então a matemática não fecha e a realidade é que nós temos poucas vagas para muitas pessoas em situação de rua. O que tu acha que precisa hoje do poder público para que isso acabe ou pelo menos essa situação melhore? Parece clichê, parece jargão, mas o que precisa realmente são políticas públicas voltadas às pessoas em situação de rua. O que não tem, que são muito pouco, irrisório. E tu tens assim a expectativa que isso possa acontecer? Agora estamos num ano político, mudança de gestão em alguns governos, alguns permanecerão os mesmos? Sinceramente, não querendo ser pessimista, mas eu não tenho expectativa de que isso vai mudar. Nessa época, geralmente são promessas, limpam onde o padre passa, para inglês ver, mas efetivamente na prática nada vai acontecer. Nós sabemos disso, por isso não tem utopia nem ilusão, não vai acontecer. A prefeitura está organizando um projeto juntamente com a Câmara dos Vereadores, que ela organiza a questão da distribuição dessas marmitas, né? Tu tem conhecimento sobre esse projeto? O que tu acha desse projeto? Justamente para não dar uma distribuição excessiva em algum lugar e faltar em outros, né? Mais do mesmo, seria apenas a burocratização da entrega de marmitas, é aquilo que eu acabei de falar. Não tem que apenas priorizar as marmitas, tem que priorizar políticas públicas para tirar as pessoas das ruas. Sempre que eu resgato alguma pessoa, o cara fala, não, cara, eu estou há dias esperando para sair daqui. O cara, ele quer a marmita, mas ele quer sair dali, ele quer voltar para a família, voltar a ver os filhos, voltar a trabalhar. Então, é só para inglês ver, a burocratização da entrega de marmitas. Não vai resolver quase nada. Tem algum caso de alguém que tu possa nos contar, assim, que seja marcante para vocês ou que seja utilizado, inclusive, como exemplo do trabalho do projeto de vocês? Tem o Evandro. O Evandro foi uma das primeiras pessoas que eu tirei das ruas em 2015. Volta e meia eu falo com ele. Ele estava debaixo do viaduto, com câncer de pele, várias doenças. Conheci o Evandro ali, tirei ele da rua, levei para uma casa de recuperação. O Evandro hoje casou, tem seus filhos, tem a sua própria oficina de chapeação e pintura. O Evandro, sempre que eu penso em desistir, eu fico desanimado, eu lembro do Evandro, chamo ele, a gente bate um papo e me dá força para continuar a resgatar muitos mais Evandros em Porto Alegre e região. Dá para se dizer hoje, como tu acabou nos contando aqui, que tu passou dificuldades, morou na rua, que hoje você venceu, né, essa etapa. E o que você diria para essas pessoas que estão passando pelo que tu já passou hoje? Dá tempo ainda. Essa é a frase que eu uso sempre que encontro alguém usuário de drogas,
deitado nas calçadas. Eu falo, cara, na rua não existe derrotado, existe desistente. Quem está ali é porque desistiu de lutar. Dá tempo ainda. E para a gente finalizar aqui, deixa uma mensagem para quem está assistindo, ainda não conhece o projeto Valente Davi, qual seria? Talvez o projeto Valente Davi não seja o projeto mais organizado, como você pode ver nas redes sociais. Em tese é uma bagunça, resgata cachorro, é um projeto que alimenta crianças ou que resgata moradores de rua. A gente faz de tudo um pouco. É um exército de um homem só, praticamente. Eu cobro escanteio, corro para a área para cabecear. E a mensagem que eu deixo é, quem quer fazer algo pelo próximo, arruma um jeito. Quem não quer fazer, arruma uma desculpa. Porém, por aqui, ninguém solta a mão de ninguém. Obrigado, Eduardo, pela tua participação. Seja bem-vindo aí. Obrigado A gente fica à disposição para a divulgação tanto do projeto como do trabalho de vocês. Muito obrigado ao Porto Alegre, obrigado a todos. Gratidão pela oportunidade. Valeu. Nós que agradecemos, uma boa tarde. Eu sou o jornalista Albano Gado, nós estamos aqui no estúdio SC Working. E você que está pensando em gravar o seu podcast ou então a sua entrevista, já sabe, SC Working aqui na Andradas 860, onde nós aqui do Porto Alegre Oficial gravamos todos os nossos debates, conversas, bate-papos, dentre outros. Um forte abraço a todos e tenham um bom dia.